A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também via Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, se liga no aplicativo tvpassofundo.com.br e estamos conversados. O programa de hoje conta com o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Tudo bem contigo, meu caríssimo? Agora sim, seu Jorge. Depois de um tratamento de canal, ligamento com torção com começo de artrose, é ruim o que é mais? Frio de 0 grau. Realmente fica complicado o cara caminhar, andar para cima e para baixo aí, então tive que ficar de molho uns dias, né? Mas é uma honra voltar a esse espaço. Uma saudação ao Betinho aí do Passo Fundo, ao senhor, seu Jorge, vê-lo com saúde, bem bonito, bem vestido. Mas mais bonito foi que eu vi o fim de semana em Passo Fundo, seu Jorge. Que baita jogo de futsal. Não é porque o Passo Fundo Futsal venceu. A qualidade do jogo. E agora, graças a Deus, o time engrenou. Mas eu vou dizer por quê daqui um pouquinho. Muito bem. Reduzindo um pouco o peso, meu caríssimo, o joelho não compromete tanto, né? Isso o facultativo, o médico, especialista deve ter dito para o senhor, né? Consequentemente, vamos reduzir um pouco aquelas churrascadas do fim de semana. Mas sabe que eu não tenho nem mais dinheiro para churrascadas, já. Estou numa fase tão ruim que mas até o dinheiro desapareceu. O problema não é o dinheiro, não é? Eu espero que você esteja falando. Porque você tem crédito, continua com o crédito aberto junto à nossa confraria. Eu espero que você esteja pedindo pro Dantas parar de comer churrasco, emagrecer, né? Não para todo mundo da mesa, né? Me deixa fora dessa. Ele já entrou, então. Ele já entrou. Eu ia anunciá-lo, mas ele já chegou de antemão, não é? Trata-se do Dr. Norberto Azambuja Ilha Filho, o Betinho, que é ex-presidente do Esporte Clube Passo Fundo e é o nosso convidado do programa de hoje. Vai explicar o porquê da sua renúncia, mas permanece como conselheiro do clube. Me parece que teremos uma oposição no Esporte Clube Passo Fundo, que ficou de novo no pontinho aquele, né? Aquele almejado ponto para a classificação à divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. Falando em divisão principal, estão na divisão de honra Futebol Clube Santa Cruz, Avenida com 2 times. Santa Cruz com 2 times, o Avenida e o Futebol Clube Santa Cruz. E a Rainha da Fronteira Bagé, de volta à divisão principal com o Guarani. Aliás, o Guarani esteve passeando na divisão principal, não estava bem estruturado, voltou agora com força total. Pessoal que dirige o time índio bagéense, segundo as informações, veio para ficar definitivamente entre os grandes do futebol gaúcho, arrecadando um din-din bem melhor com a projeção pela televisão, pelos órgãos de comunicação, enfim, e com um grande número de associados. Essa é a intenção do Guarani de Bagé. E por falarmos em grande número de associados, quando teremos no futebol passofundense? Chega de ter aquele que põe o seu dinheiro e quer comandar o espetáculo. Não, Passo Fundo e Gaúcho não tem dono. E não tendo dono, consequentemente, tem que ter o aval de sua torcida, o aval de seus conselheiros, o aval de todos, enfim, que militam neste esporte que cativa todo mundo, que é o futebol. Por falarmos em futebol, a dupla Grenal. O Grêmio fez o tema de casa. Superou com facilidade o Cruzeiro neste final de semana e assume a 3ª posição no Campeonato Gaúcho de Futebol.
O Campeonato Gaúcho não, Campeonato Brasileiro de Futebol. Me passei agora. É tanto gaúcho como brasileiro, é Libertadores da América que a gente acaba se passando, não é? Mas é o terceiro, então, no Brasileirão, o Grêmio Futebol Porto Alegrense fez 3-0 ao Natural no Cruzeiro. No meu modo de ver, seria 4. O VAR modificou a estrutura do jogo e o que vamos fazer? É o VAR que está comandando, porque o árbitro de futebol hoje fica tirando a sua, não quer se comprometer. O Internacional jogou no Maracanã praticamente lotado contra o Flamengo e o time misto do Internacional fez bonito, trouxe o 0-0, montando uma estratégia através do Cudê e, consequentemente, trazendo o resultado que lhe serve, 0-0. Mas está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos somados, exatamente a metade mais um dos já somados pelo líder absoluto, o Botafogo. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje, depois do intervalo comercial. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526. Nós estamos também ligados pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Nosso convidado especial do programa de hoje é o Betinho Ilha, conselheiro do Esporte Clube Passo Fundo e ex-vice-presidente do Tricolor do Planalto. O que te parece a presença do Beto Ilha hoje no nosso programa, meu caro Dantas? Olha, eu acho muito importante a presença do Norberto Ilha, o Betinho, nesse programa. Por quê? Porque a partir do momento que rachou a diretoria do Passo Fundo, finalmente, pelo que eu estou sabendo, e o Betinho vai confirmar aqui, vai surgir uma oposição dentro do Passo Fundo. Clube que não tem oposição, mas oposição política interna, não com partidários ou partido político no meio. Não, uma oposição salutar. Uma oposição por ser oposição não é simplesmente oposição, não é? É uma
oposição saudável dentro do clube. É isso? Exatamente. Não, é que eu quis dizer o seguinte, que grandes clubes como o Grêmio, Inter e outros daí misturaram com política partidária e deu uma confusão que tiveram que buscar tudo de novo. Não é o caso do Passo Fundo. O problema do Passo Fundo, o problema do Gaúcho é que nós estamos vivendo uma renovação administrativa. O Frederiquense nasceu ontem e já está sendo transformado em SAF. Por 35 milhões está sendo vendido o Frederiquense. Né? O Gaúcho, numa entrevista dada para o seu presidente, de 210, 220 mil habitantes que tem em Passo Fundo, o Gaúcho não tem 100 sócios. Para mim, o Gaúcho não vem mais. Na minha opinião, pode me contestarem. E o Passo Fundo é o que tenta sobreviver. E agora teve esse rachite, mas quem vai explicar, quem vai falar é o ex-vice-presidente Norberto Willio. Parabéns pela sua coragem. É isso que a sociedade precisa, de homens de coragem, que vem aqui e bota a cara para bater. E assim como o microfone está aberto para qualquer outro que queira contestar o que for dito aqui. É um prazer recebê-lo. Boa noite, Dantas. Boa noite, Jorge. Já havíamos marcado a entrevista, né, Jorge? Então não foi uma situação de oportunismo eu estar aqui. Exato. Quando há uma incompatibilidade de pensamentos com quem dirige o clube, né, com a gestão, e a gente se torna meio impotente naquilo que a gente quer fazer, nada mais justo do que dar espaço para outras pessoas que venham a participar. Talvez eu não seja o dono da verdade e o caminho que eu queria implementar no clube ele não tenha sido, não seja o melhor, né? Mas, como eu disse, quando não dá mais para tentar mudar as coisas e o meu perfil não é muito de ficar apenas assistindo, eu resolvi me retirar aí. Como o Dantas falou, muitas vezes a oposição é mais ouvida do que a própria situação junto à diretoria, né? Parece que em alguns casos a gente quer fazer mais para mostrar para o outro e por um fim, no caso, uma oposição não criticar a diretoria do que muitas vezes para ouvir quem está próximo. Então, como falou, não é oposição por ser oposição. A partir do momento que tu sai de uma gestão e segue no clube, naturalmente vai por esse caminho. E, enfim, não teve briga, não teve nenhum tipo de indisposição. Desejo sorte aí e sabedoria para a diretoria que fica, mas vamos assistir do lado de fora agora. O ano praticamente já passou para o Esporte Clube Passo Fundo. Tentou a classificação para a divisão principal do futebol gaúcho, não deu. Está disputando a copinha aí com meia formação, não é? Porque as regras para participar da divisão de acesso são umas e as regras para participação na copinha são outras. Eu gostaria que você, inclusive, explicasse isso para o telespectador. Me parece que jogadores profissionais são exigidos em número maior na copinha do que na própria divisão de acesso, é isso? A Copa da Federação, a copinha que a gente chama, ela é um campeonato para que grande parte dos times profissionais do estado não fiquem parados no segundo semestre, né? Então a gente vê, por exemplo, o São Luís. São Luís participou da divisão da divisão principal, da Série A, e depois ia ficar o resto do ano parado, né? Então, e não é só aqui no Rio Grande do Sul que tem Copa da Federação em várias federações. O que acontece na copinha aqui no estado? Na divisão de acesso, são permitidos até 8 jogadores amadores por partida, né? Pois não. E na copinha, posso estar errando algum número aqui, mas na copinha parece que são permitidos apenas 3 jogadores amadores. A ideia da federação foi não esvaziar a copinha, né? O problema todo é que nós, por exemplo, que tínhamos um grupo de atletas pequeno, acabamos tendo que colocar jogadores que estavam atuando com mais frequência nos jogos da copinha, e até perdemos alguns jogadores em função disso.
não único exclusivamente por isso, mas também por sobrecarga de peso, e você não pode usar um número maior de jogadores amadores, né? Tanto que agora parece que a diretoria vai ter que fazer uma engenharia ali para fazer o contrato profissional de alguns jogadores para nós cumprir esse último jogo aí contra o União Frederiquense. E sem expectativa nenhuma, não é? Porque a classificação não existe. Apenas uma participação indireta. Vai cumprir tabela, resumindo. Tem uma remota chance ganhar, classificar como um dos melhores terceiros. Mas enfim, até não sei nem se é essa a ideia do clube. Mas o que o torcedor quer saber? Qual foi o ponto nevrálgico da incompatibilidade do sistema apresentado pelo atual presidente com a figura do vice-presidente? Aonde foi que assim não tem condições, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, não concordo com isso, estou saindo. Que tipo de coisa? O modelo administrativo, contratações feitas no UPA, contratações feitas por indicação de quem não é do meio, enfim, o que foi que te levou a tomar essa decisão? Existem algumas situações que são de economia interna e não, evidentemente não podem ser ditas. Mas, basicamente, a minha principal divergência em relação à gestão é que a gente, quando a gente está à frente de uma associação, como é um clube de futebol, as decisões elas têm que ser tomadas em conjunto. Diz que até tem um ditado que diz que o travesseiro é o melhor dos conselheiros, né? Mas nesse caso o travesseiro não pode ser o melhor dos conselheiros. As decisões elas têm que ser tomadas em conjunto. E nós tivemos dificuldade nisso, né? Em tomar essas decisões com toda a diretoria. Quem dava a palavra final, então? Era o presidente Vonley? É o presidente, né? Sempre é o presidente. Sim, mas o porquê? Isso aí tem que ser perguntado para ele, né? Não, eu pergunto a você, que você é o vice-presidente. Por que vocês aceitavam a palavra final se não estavam de acordo? Isso reflete um pouco do porquê que eu estou saindo, né, Jorge? A partir do momento em que a palavra final, quem manda é o presidente, se eu não posso me adequar àquilo, eu tenho que sair, né? E a gente tem essa ideia, pelo menos as pessoas que estão comigo, meu grupo político dentro do clube, digamos assim, a gente sempre teve essa ideia de tentar ajudar mais do que a gente fazia, né? Não foi possível, não sei se de repente por falta de confiança na gente, por falta de... Enfim, não sei qual o motivo que fez com que a gente não conseguisse implementar algumas ideias na atual diretoria, né? Você renunciou como vice-presidente do Esporte Clube Passo Fundo, não é? Sim. Junto com você, estão outros aliados ou você ficou sozinho quando viu, de repente a corda estourou só no seu lado? Pode falar. Não, eu acho que aí é muito por afinidade, né, Jorge? Eu não vou chegar para ninguém e dizer, viu, eu tô saindo, tem que sair comigo, né? Mas aí é afinidade de pensamento, né? Muito bem. Eu imagino, né? Imagino que vai haver, não vou dizer um esvaziamento do clube, mas que vai haver uma saída de alguns apoiadores mais próximos. Isso é normal também, né? Mas isso vai dar espaço para que outras pessoas ingressem nesses cargos. Você sai como o vice-presidente, mas permanece como conselheiro no clube. Permaneço como conselheiro, até mencionei no próprio grupo de conselheiros lá que a gente tem, que seguirei um conselheiro atuante. Nós temos eleições na metade do ano que vem, né? Então o clube não deixa de andar também fora de campo. E como eu falei antes, eu desejo sorte para a atual diretoria, desejo competência para eles, sabedoria para eles levarem o clube. E a oposição que eu digo que eu vou fazer não é uma oposição, enfim, feroz, nada disso. É para que algumas coisas que aconteceram nesses últimos anos, sem debate, né, elas aconteçam sendo debatidas pelo Conselho Deliberativo e pelo restante das pessoas que envolvem o clube. Quando é que é a próxima eleição? Quando é que troca a diretoria?
Junho de 2024. Então, a partir de agora podemos dizer que vamos ter oposição e pode ter candidato da oposição no Passo Fundo, porque isso aí há muito tempo, pelo que eu sei, não tem. Desconheço de ter tido uma chapa de oposição. É natural, né? Também quando você sai de uma administração e que você faz uma oposição, que essa oposição vai colocar uma chapa, né? A gente até teve algumas conversas ali entre nós, que eu acho que realmente é o momento de ter esse pleito eleitoral dentro do clube, para que os conselheiros e também os torcedores conheçam um pouco mais da proposta de um ou de outro, né? Acho que isso é importante. É um assunto meio chato para o torcedor, que quer saber só de futebol, mas acho que para o clube é importante isso. Eu acho que a gente tem que começar a pensar o Passo Fundo, como estruturar mais como instituição, né? Como fixar mais o nome do clube fora do Vermelhão da Serra. Porque esse modelo que está aí, de concentrar sempre na mesma coisa, na mão do mesmo, na mão de um, isso aí está ultrapassado. É isso que eu digo, que o Erechim se renovou, Frederico se renovou, e Passo Fundo ficou nos tempos ainda, de vários tempos atrás, que onde um decidia, todo mundo ia atrás. E mais importante que isso, Dantas, eu acho que é tu abrir o clube para que empresários mais conselheiros participarem. Mas para que aquele empresário, aquele investidor, ele participe da gestão do clube, realmente tendo uma autonomia dentro do clube. Ninguém vai botar dinheiro, ninguém vai investir em qualquer coisa que seja, se ele não puder, pelo menos, saber aquilo que vai acontecer e concordar com aquilo que vai acontecer. Você tem uma noção, mais ou menos, da dívida atual do Esporte Clube Passo Fundo? Ou fica entre 2 ou 3 ali a dívida? A gestão atual, ela sanou muitas dívidas do clube, né? Isso... Méritos, então, para Volney e para você, para Volney, porque você era integrante do quadro administrativo. Eu costumo dizer que o presidente Volney, o Passo Fundo, talvez hoje esteja em pé em função dele, né? Porque ele pegou uma instituição que estava numa situação financeira difícil, que ninguém queria administrar, e ele, muito por recursos próprios, ele pagou muita dívida, né? Então a dívida do clube hoje não é uma dívida impagável, né? Mas se o clube não fechar algumas torneiras que estão abertas na questão financeira, o clube não vai ser sustentável nunca. E aí nós vamos ter que sempre, talvez, tendo que buscar um presidente mais abastado financeiramente do que propriamente um gestor. Eu não acredito que o SAF seja a solução do futebol. Enquanto não se tiver gestão competente que preste conta, não adianta fazer 500 SAF que não vai funcionar. Mas passa na tua cabeça, por exemplo, de repente, levar essa ideia do futebol SA Futebol, SAF, para dentro do Passo Fundo, porque o Frederico já está fazendo isso. Tu acha que seria um caminho, tu tem conhecimento? Eu acho que é um debate que tem que ser feito, né? Aberto, é um debate que tem que... O Conselho Deliberativo como um todo tem que expor a sua opinião, se é favorável a uma sociedade anônima do futebol ou não. Eu, por iniciativa própria, né, por iniciativa individual, eu fui atrás para me informar um pouco sobre Sociedade Anônima do Futebol. A gente, inclusive, fez reuniões com algumas pessoas. Tivemos reunião, inclusive, com o jurídico do Grêmio, que é um Dr. Márcio Floriano, que é um expoente na questão jurídica do futebol. Chegamos ele através do Márcio Leonir, que é um parceiro nosso do clube. Eu acho que a SAF, ela torna obrigatório algumas coisas que deveriam ser feitas pelas gestões, né? Então, ninguém aqui diz que ninguém acha errado, ou ninguém acha impossível tu
ter algumas prestações de contas, tu ter algum modelo de governança, Patrimônio do diretor responde. tu ter alguma... Isso no próprio clube já responde hoje, né? Mas tu ter... A SAF torna obrigatória algumas situações que os clubes deveriam adotar, né? Eu, particularmente, eu não acho que a SAF seja a salvação do clube. Eu acho que existem formas de uma diretoria, mesmo no modelo associativo, ela dá tranquilidade e segurança para o investidor. Eu acho que isso é possível, tá? Muito bem. Mas é trabalhoso, né? É trabalhoso, tem que ser um trabalho feito a várias mãos. É o caso típico do Chapecoense. A partir do momento que morreu aquela diretoria que controlava o Chapecoense recebeu dinheiro de fora para as indenizações. Aí o comentário que se tem na cidade que ninguém viu onde foi para o dinheiro. Cada caso é um caso. Não, mas está claro que se faltou administração, a coisa não foi prestada conta. Por exemplo, Daí onde é que está o Chapecoense? eu escutei ontem. Decaiu. Eu escutei ontem, olha aí, a SAF, o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Pois é, mas aí nós temos o Curitiba, que virou SAF, está para cair. Nós temos o Bahia, que virou SAF e está lá embaixo. Nós temos o Cruzeiro, que virou SAF e está lá embaixo. Então, eu acho assim, organização, profissionalismo e transparência, eles têm que ter, independentemente de se for um modelo associativo ou se for um modelo de sociedade anônima. Você citou o Botafogo. Botafogo, como o próprio nome já diz, não é? É uma estrela solitária. Não é? Tá dando certo até agora. De repente, degringola e acaba. Não é? Mas é um assunto assim que nós não podemos colocar como exemplo. O Botafogo. Você citou outras equipes aí que estão lá na quarta bamba, né? 3 do Grêmio, né? O Cruzeiro tomou 3, já mudou 3 vezes de treinador. Enfim. Mas, Jorge, assim, o que eu acho, tá? Administração. Exato. O que é a minha visão de clube? Nós temos que organizar o clube. Gestão. Organizar, tornar o clube mais transparente, tá? Abrir realmente o clube para a comunidade. E a partir disso a gente vai poder atrair mais investidores, seja da forma que for. Seja se for através de patrocínios, se for através de investimento numa transformação em clube empresa, em sociedade anônima, enfim. Mas o básico, o pontapé inicial é tu organizar o clube. Vamos semear esta ideia, então. É isso a sua intenção? Com certeza. Tem que ser assim. Não vejo outra alternativa. Muito bem. Nós estamos aí com o tempo esgotado nesse primeiro espaço, nesse primeiro bloco. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltaremos conversando com Norberto Azambuja Ilha Filho, que até ontem era vice-presidente do Esporte Clube Passo Fundo, pediu as contas, não está mais, mas continua como conselheiro do Tricolor do Planalto. Assunto que nós vamos continuar tratando aqui na TV Passo Fundo. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, meus amigos, senhoras e senhores, o assunto é esporte e estamos de volta na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. É nosso convidado especial do programa de hoje, o ex-vice-presidente do Esporte Clube Passo Fundo, Dr. Norberto Azambuja Ilha Filho, o Betinho. Ele pediu as contas, não quer mais continuar como vice-presidente do Passo Fundo e conta um pouquinho de detalhes, o porquê da sua não participação, mas continua como conselheiro. Enfim, ele vai contar também detalhes da campanha do Esporte Clube Passo Fundo, que acabou dando em nada, porque não chegou onde tinha o seu objetivo, ou seja, a divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. Mas antes que isto aconteça, nós vamos chamar o Carlos Dantas, porque tivemos um jogão de bola no último final de semana de futsal, reunindo Passo Fundo e Cercesa de Carazinho. O resultado final foi 4-3, igualdade no marcador até o último segundo de partida praticamente. É a reportagem com Carlos Dantas. É com você, meu irmão. TV Passo Fundo, falou sobre essa grande vitória. É maiúscula, né? Uma grande equipe, com excelentes jogadores, campeão do mundo. É um prazer rever ele. Mas o nosso time inteiro está de parabéns e só o começo, tem muito mais. É um dos jogadores que vem se destacando e hoje mais uma vez brilhou. Grande vitória, parabéns. Uma grande vitória, gente, da nossa torcida. Acho que a gente precisava dessa vitória contra eles. Pô, amarga aquela derrota na final. Então muito feliz hoje pela equipe, por todo mundo ter rendido, ter se superado. Agora é descansar e semana que vem tem mais. A chegada dos outros colegas, dos outros jogadores, começa a aparecer o trabalho e o futebol de vocês, com a qualidade na saída de bola. Com certeza qualifica o grupo, né? Acho que veio grandes nomes, veio o Cabelova, veio o Jackson, veio o Felipe, veio o Igor, agora chegou o Gutinho, veio o Bigode. Acho que vai agregar o grupo e a gente vai ter grandes voos lá em cima. Bem acidente para a torcida aqui rapidamente. Que grande vitória, hein? Cara, o grupo está de parabéns, a gente sabia que é uma grande equipe, a equipe da IESCO, o Sr. César. Então acho que o grupo está de parabéns, tem os atletas dele, acho que tem grandes atletas aqui também. Um jogão de futsal para quem patrocinou aí, para quem assistiu aqui do ginásio, para quem assistiu em casa. Para todo mundo parabéns, o Gauchão isso aí não tem jogo fácil. Com a chegada dos outros jogadores com qualidade, começou a aparecer também o futebol dos outros. Esses caras vêm para ajudar. A gente também tem qualidade, eles também têm muito bom de jogar. Claro que todo time tem alguns problemas, né? Então acho que a gente tem que deixar o problema de lado e aí ser o Passo Fundo. Essa torcida maravilhosa, todo mundo aguerrido, todo mundo no espírito do Passo Fundo futsal. Então volto a frisar. Todo mundo parabéns hoje, que a gente consiga seguir assim daqui pra frente. Thiago Bortolom, o desafio foi lançado. Você assumiu a bronca e uma grande vitória, 4-3, digno de um grande clássico da região. Parabéns. Assumir, né, uma equipe já bem montada, né, bem trabalhada pelo Giba, né, o meu amigo Giba, né. Taticamente a equipe tinha muita coisa boa mesmo. A questão é que, obviamente, quando a gente chega num local, a gente quer botar um pouquinho do nosso trabalho, né, isso é a coisa mais normal do mundo, né. Dentro desse contexto aí já são 5 partidas, alguma coisinha assim a gente já está fazendo, né, algumas alterações, modificações, ajustes, a gente chama como quiser, né, normal, né, normal que fosse assim, né, e temos um caminho ainda bastante longo pela frente, mas a equipe está bem,
Exatamente, que já pegamos um bom trabalho antes e acho que podemos fazer algumas coisas aí para, quem sabe, ainda mais uma alavancada nele e aí brigarmos forte aí pelas competições que temos pela frente. O que notei é que com a chegada, né, dos outros jogadores com qualidade, né, aí começa a aparecer também o futsal dos outros. Entre eles o Pato, fez uma grande partida, Rômulo, enfim, é a qualidade do grupo que começa a aparecer, professor? Isso, a gente, eu acho que a gente tem muitos bons jogadores, né, eles sempre estiveram aqui, né, e sempre sempre vestiram muito essa camisa aí, né, a gente está tentando no dia a dia, né, valorizar eles, né, a confiança a eles, né, e tentando sim fazer alguns treinamentos para que eles se sintam bem em quadra, né, estar talvez no melhor posicionamento deles, né, não é fácil, a gente não está tendo muita oportunidade de trabalho em termos de treinamentos, né, muitos jogos um em cima do outro, mas pouco a pouco acho que vamos dando a nossa cara aí, como disse anteriormente, né, e vamos lá. Acho que o caminho não é simples, não é fácil, mas tenho confiança que podemos sim fazer uma boa campanha aí e chegarmos bem longe nas competições. Parabéns pela grande vitória e uma estreia em clássico com vitória faz bem, né, professor? Bem, né? Até porque a gente tem um respeito e carinho ali por muitas pessoas da IESCO ali, né? O Zezinho acima de tudo, né? Muitas pessoas ali que estão do outro lado, o Ângelo trabalhou aqui conosco, tudo. A gente tem mesmo carinho por eles, mas enfim, é um rival, né? Regional, a gente precisava mesmo dessa vitória com essa torcida linda que lotou aí hoje. É para eles essa vitória aí, com certeza. Beleza, né, Dantas? Seu que Jorge, te pareceu? O senhor que já foi do futsal dos tempos, né? De outras eras, esse fim de semana tive o privilégio, por vários fatores. Primeiro, tinha jogo da televisão, frio, a distância que é o ginásio do comercial, e o ginásio lotou. Em torno de 2.000 pessoas. Já está na tela aí, inclusive, o lance. Aí estão os gols. E só golaço de craque. Não é golzinho, chutou e desviou. Não. Jogada trabalhada. A notícia mais importante que eu recebi do Passo Fundo Futsal nos meios, que o grupo, os jogadores abraçaram Thiago Bortolão. E agora só vai. Porque com o ginásio lotado, não deu um sururu, deu umas coisinhas normal. Mas deu para se ver que o futsal alinhou e agora vai embora. Graças a Deus. Então, grande nome da partida. Para mim, taticamente, Cabriúva. Não é à toa que é um cracaço, jogador de seleção brasileira. Claro que somado aos outros jogadores, né? Coito, né? E no momento mais importante, aquilo que eu vivo dizendo no futebol de campo, tu tem que ter um matador, tu tem que ter um centroavante. No futsal se tem o pivô, Matheus Gaúcho. No momento que mais precisou, ele chamou para si a responsabilidade e aí fez o primeiro gol. Aí a torcida veio junto, foi já e empatou. O jogo ficou parelho e a vitória do Passo Fundo só veio faltando menos de 1 minuto para terminar a partida. E assim mesmo, a equipe Passo Fundo de Carazinho que perdia, empatou 3-3 no finalzinho. Mas aí o Passo Fundo teve fôlego, futebol para ir buscar. Qual é a grande vantagem desse Cabriúva? Ele deu qualidade na saída de bola. Ele começou a fazer um trabalho que o Paulo André vinha fazendo. Mas quando um não está bem, o outro aparece. E o Cabriúva ganhou o jogo, né? Não vou dizer que ganhou sozinho, mas graças à sua qualidade no passe e na criatividade da saída de bola, é que surgem as oportunidades. E por isso, o Passo Fundo Futsal fez uma grande partida. Que bom que o Ser César veio grande, cresceu, tá aí, porque aumentou a rivalidade. E com isso, cresce o nosso futsal. Outra notícia boa, acabaram de fechar parceria com o governo do estado, aquele incentivo fiscal que o contrato estava fechado. E agora reassinaram, Passo Fundo vai crescer mais ainda. Agora, para encerrar, seu Jorge, torcedores, vocês, conselheiros, são os grandes responsáveis. Aumentou o número de sócios e quanto mais sócios, gente, mais vamos trazer jogadores. Chegou 3, um pivô e 2 salas, e mais vamos poder segurar os que estão aí. Do que dirigente, Betinho,
sabe quando um jogador brilha, em 2 toques já aparece 10 equipes atrás. E aí, tu tem que ter cacife para segurar financeiramente. E é isso que a torcida está fazendo, e você que não se associou, comece já, vá agora se associar, para sustentar essa equipe, porque as grandes partidos, os grandes jogos ainda estão por chegar. E daqui uns dias não vai ter ingresso, é só sócio, em torno de 2.000 pessoas no sábado frio, lá no grande ginásio do Clube Comercial. Muito bem. Beleza quem teve a ideia de colocar esse apelido no rapaz aí que você destacou, Cabriúva, não é? Para quem conhece o Madeirame, trata-se de uma lenha exponencial, não é? Aproveitar o espaço para parabenizar o Thiago, né? Thiago Bortolão, né? Meu amigo, fico feliz de o santo de casa estar fazendo milagre, né? E o Thiago é um apaixonado pelo futsal e merece todo o sucesso que ele está ele deu uma entrevista aí para nós agora. Eu, no início, achei que era um pouquinho cedo ainda para o Thiago. Meu medo é o risco de queimar o treinador. Mas o grande lance, ele entrou bem, a equipe apareceu com jogadas de triangulação no ataque, jogada ensaiada nas cobranças de falta, 2 gols foi jogada trabalhada, dedo do treinador. Então, parabéns, claro que é um começo, tem muita coisa para acontecer, mas já demonstrou que tem condições. Não, e futebol de campo ele não entende nada, né? Ele dá as opiniões, não sabe nada de futebol de campo. Mas futsal ele conhece muito. É verdade, foi um grande jogo. Aí está, Thiago, a nossa saudação e as boas-vindas realmente como responsável pela comissão técnica, pela orientação técnica no Passo Fundo Futsal. Sucesso para o Thiago Bortolão. E vamos voltar então ao nosso entrevistado de hoje, que é o Dr. Norberto Azambuja Ilha Filho, ex-vice-presidente do Esporte Clube Passo Fundo. O Passo Fundo, na sua administração, com o comando do Volney e tal, esteve quase chegando, mas começou muito mal na competição. Mas esteve quase chegando. O porquê de novo esse quase, meu caro Norberto? Explique para o torcedor. Ele está sequioso por saber disso. Pergunta interessante. Você quer eu respondo para ti? Não, mas acho que não é certo. Não, mas quem tem que responder é o entrevistado. Não é só questão de Dá licença, dinheiro. Dantas? Jorge, eu sempre falo assim, ó, no futebol, a gente precisa criar o caminho para ganhar. Tá? E eu, honestamente, eu não sei se o Passo Fundo criou esse caminho para ganhar. Tá? Quando eu falo em criar caminho, é dar estrutura para que os profissionais rendam. É tu ter um planejamento que ele vai um pouco além do resultado. Né? E eu não sei se a gente conseguiu fazer isso nesses 2 anos aí que eu tô na administração. Eu acho que a gente foi muito mais num embalo, foi muito mais ganhamos um jogo e a gente já pensava que podia fazer alguma coisa além daquilo. Se for comparar nosso time, por exemplo, com o time do Santa Cruz, era uma folha de pagamento de 30% em relação à outra. Né? A mais ou a menos? A menos. A folha de Santa Cruz é mais ou menos 3 vezes a nossa. O Santa Cruz classificou no banco, com o banco de reserva, né? Santa Cruz tinha um time... Tinha banco, né? Um time... Eu tenho comigo o seguinte, e o Bagé, o Guarani de Bagé? Pois é, o Guarani de Bagé... Veio como quem não quer nada, mas querendo tudo. O Guarani de Bagé talvez seja um ponto fora da curva, né? Mas eles também é outro que eu acho que não se sustenta. Foi assim da última vez, né? Depende muito ainda da questão, fator local, né? E aí é um pouco daquilo que foge da minha ideia de futebol. É o fator local, o campo ruim, o acesso difícil, vestiário acanhado, é tudo aquilo meio que parece que para inibir o adversário de jogar. O Santa Cruz também é um pouco assim, o estádio de Santa Cruz é um estádio que tem muitas carências. Mas quando eu falo em estrutura, é tu ter uma comissão técnica grande que consiga fazer o trabalho da maneira que tem que ser feito. Nós tínhamos uma comissão técnica sendo muito pequena, faltavam profissionais. Mas parecia qualificada com o Bruno Coutinho. O Bruno é o grande
Eu sou um pouco suspeito para falar do Bruno, que foi eu que trouxe ele pro clube, né? Conheci o Bruno através de um outro conselheiro nosso, do Daniel Reis, e a gente, em pouco tempo, vê que ele é um cara diferenciado no futebol. Mas foi um grande acerto do Volney elevar o Bruno ao cargo de treinador, e ele foi o responsável por a gente ter esses picos de sucesso, digamos assim, dentro da competição. Eu acho que se fosse um outro treinador, alguns outros nomes que se ventilam aí, já de treinadores mais ultrapassados, treinadores que já tiveram aqui, por algum motivo, sabe-se lá qual, o pessoal ainda tem uma grande admiração por eles. Mas se não fosse o Bruno, acho que a situação seria bem pior. Porque ele foi um pouco além de apenas ser treinador, né? Ele soube gerir o grupo de uma maneira que os profissionais que estavam lá para fazer isso não conseguiram. Então, acho que o grande mérito desse ano de nós ter tido, como eu falei, picos de sucesso, estão na mão do Bruno Coutinho. Ele fez além da sua competência. Fez muito além. O Bruno tem uma frase do Bruno que ela me chamou muita atenção, um determinado momento do campeonato, uma das discussões lá mais ásperas, ele mencionou, eu chego no clube 5 horas antes e vou pensar em futebol 15 minutos antes do treino. Tem que estar resolvendo problema de jogador, lesão, cozinha, enfim. Mas isso aí não é trabalho do Bruno Coutinho, não é trabalho do técnico? Não é trabalho, Jorge. Mas o porquê disso aí, então? Por isso que eu digo, eu acho que faltou para nós dar mais estrutura para os profissionais que tinha. Tá, deu para entender, então. Eu vou te falar, o Cícero de Souza, que é o gerente de futebol do Palmeiras, ele diz uma coisa que é bem importante. Fala, não adianta eu contratar um jogador de 500 mil reais e não dar estrutura para ele render esses 500 mil reais. Né? Então é mais fácil eu contratar um jogador de 100 e ele vai render aquilo ali com 100. Mas o Passo Fundo tinha jogadores, meu caro Norberto, que eram para 45 minutos, você não concorda? E o fundamental ali, da formação e tal, do miolo, onde faz desenvolver. No meu modo de ver, né? Vamos lá. Vamos, imagino que esteja falando do Diogo Oliveira, do Guilherme, Teixeira, que eram os nossos jogadores. Tá aqui. Na minha opinião, tá? A gente teve uma pré-temporada muito curta pro tipo de atleta que a gente buscou, tá? Que são atletas mais experientes, alguns atletas que não estavam jogando mais seguidamente, alguns atletas que voltavam de lesão. Outros que não conhecem o futebol gaúcho. Isso honestamente, eu não sou muito dessa teoria. O exemplo está no Futebol Clube Santa Cruz, que trouxe jogadores cascudos, com conhecimento do futebol do Rio Grande do Sul. Pois é, então veja você, não é? A gente sempre fala do Mikael, né? Que é um jogador que tem aí alguns acessos seguidos. Mas o Mikael é um baita no zagueiro, né? Ele é cascudo, não. Ele pode até ser cascudo, mas ele é bom zagueiro, né? É um dos bons, tanto que jogou no Campeonato Brasileiro. O Copete é um goleiro que vem aí com 3 acessos consecutivos. Então, goleiro, o Passo Fundo estava muito bem servido com o Roballo. Sim, muito bem servido. Tirou o Passo Fundo nas costas, muitos jogos. Muitos jogos. Mas tu vê o próprio exemplo do Roballo. O Roballo, ele teve uma lesão ano passado, jogou muito pouco esse ano, e no início do ano ele sofreu. Né? Sofreu na questão física, não transpareceu isso porque ele é um fenômeno, um profissional na acepção da palavra, que foi buscar a sua melhor condição e fez um campeonato, talvez tenha sido o melhor goleiro do campeonato. Mas eu digo, alguns jogadores que estavam muito tempo parados, exemplo do João Gabriel, exemplo do Patrick, que tem qualidade técnica de sobra, e que eles foram começar a chegar perto do ápice físico deles na reta final do campeonato. Muito bem. Então, esse é o detalhe que eu ia falar agora. O problema todo reside numa situação. Inexperiência de diretores para contratar, e quando contratou não tinha dinheiro. E aí teve que fazer uma pré-temporada de 30 dias. Enquanto que o ideal, no mínimo, é 60. Só que tu tem que ter dinheiro para sustentar a folha. Outra coisa que eu aprendi nesses campeonatos gaúchos, abre, fecha e começa. Jogador que tá parado não dá para trazer.
pode ser o melhor jogador. Ele não aguenta 30 minutos, 40 em 2 jogos, estoura. Porque até ele embalar, demora. Claro, cada um tem um biotipo. Depende da comissão técnica que tu tem. Então, por exemplo, quer montar um time pro ano que vem? Nós estamos em agosto. No máximo, em outubro, já tem que estar alinhavado com os jogadores, com pré-contrato, para quando tu chegar no mercado. Que tu acha, mas já foram, a maioria já fechou com os outros. Mas é que isso é inviável, Dantas, pelo seguinte. Em outubro, não é nem só pela questão financeira. Em outubro, por exemplo, os times de Série A estão fazendo seus elencos. Tá? Então o bom jogador, ele não está querendo fechar com o Passo Fundo aqui para a divisão da ano que vem. Ele tá tentando buscar um mercado maior. Bom, exato. Se esse jogador for bem no mercado maior, ele não vai voltar para cá. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Matheus Pivô, tá? Nosso lateral direito do ano passado. Estava apalavrado que ele faria o Campeonato Gaúcho pelo São José, né? E tinha a possibilidade de voltar para cá. Bom, ele fez um excelente campeonato pelo São José, foi parar na Série B do Campeonato Brasileiro. Né? Então é muito difícil na divisão de acesso tu fugir do jogador mais experiente ou do jogador que está parado há algum tempo para te qualificar o elenco. Né? É muito difícil com um jogador numa idade que ele está lá no ápice físico dele, 27, 28 anos, que ele está jogando, que ele tem a qualidade, que ele vai vir jogar uma divisão de acesso. Né? Isso não é nós que passamos por isso. Isso são todos os times de segunda divisão, né? Então, o que tu tem que ter? Tu tem que ter uma captação grande de jogadores, né? E isso eu acho que a gente conseguiu esse ano. A gente teve muitos jovens jogadores. A grande maioria do nosso time desse ano não tinha ainda súmulas profissionais na carreira, né? Mas daí, de repente, faltou aquele algo mais da metade do fim do campeonato. Mas um grande lance do Passo Fundo, que não sei se foi da diretoria, de quem foi, de vez de mandar o treinador embora nos 50% da competição, mandou 3 ou 4 jogadores, trouxe 2 ou 3 com qualidade, e aí começou a aparecer até o trabalho do professor Bruno Coutinho. Tu vê que... Não é fácil contratar. Lá nas primeiras vezes que eu vim aqui, lá no início, antes de começar a temporada, a gente falava que o nosso trunfo esse ano era ser muito mais próximo da atual comissão técnica do que foi em outros anos. E essa proximidade fez com que em nenhum momento a gente tivesse cogitado a troca de treinador. Né? Bom, a gente mudaria, enfim, isso eu estou falando por mim, né? Nunca se cogitou, da minha parte, pelo menos, tirar o Bruno. Talvez tenha sido um pouco mais de visibilidade isso, porque nós fizemos um primeiro turno que nós estávamos sendo rebaixados, e nós fizemos um segundo turno, depois dessas mudanças aí no grupo. O resultado. Que a gente, exatamente, aliado ao resultado. Mas não tem dúvida que foi uma medida diferente da usualmente tomada. E, enfim, serve de lição aí para a diretoria focar muito, nessa próxima gestão, focar muito em quem vai ser o treinador. Betinho Ilha, para encerrar, porque o tempo vai passando, simplesmente vai passando, a gente vai conversando e tal. Vocês têm intenção de formar uma chapa para dirigir o Esporte Clube Passo Fundo na próxima temporada? Quem vai encabeçar essa chapa? Eu acho que... Ainda é muito cedo. Ainda é cedo. Eu acho que é natural que a gente tenha essa ideia hoje, né? Hoje. Mas vamos lá. A diretoria consegue organizar o clube, consegue... enfim, montar um time qualificado. A diretoria consegue fazer aquilo que a gente se propôs a tentar fazer e não conseguiu. Não tem por que tu não apoiar um eventual candidato que o Volney venha a lançar ali, se for a ideia dele, né? Eu sempre digo, a oposição ela só vai ter condições de concorrer se o troço não estiver andando da maneira que a gente acha que ele tem que andar. Né? Então, se tu me diz assim, hoje, baseado no que eu estou vendo no clube hoje, a gente tem a ideia de colocar uma chapa? Evidentemente que sim, né? A gente não concorda com as coisas que estão, da maneira que elas estão sendo feitas, a gente não tem como ficar inerte a isso. Ou a gente dá a cara a tapa, ou a gente se afasta definitivamente. Muito bem. É a intenção, então, de você se candidatar à presidência do Passo Fundo? Não sei se eu ou alguém do nosso grupo ali que tem essa ideia, né?
Mas a ideia do grupo, com certeza, é colocar uma Ok, chapa. Norberto. Muito Muito obrigado por surgiu sua uma participação. oposição. Muito importante que surgiu uma oposição dentro do Passo Fundo. Isso é salutar. Muito bem. Dantas, muito obrigado também. Aquele abraço até a segunda que vem. E, se Deus quiser, sucesso ao Passo Fundo, Ao Passo independente Fundo, de com qualquer certeza. coisa. Mensagem final. Mensagem final é que nós seguimos como conselheiros, seguimos como torcedores, né? E dentro daquilo que for da nossa convicção, nós vamos seguir ajudando o Esporte Clube Passo Fundo. Muito bem. Foi o nosso entrevistado do programa de hoje, o Dr. Norberto Azambuja Ilha Filho, até então vice-presidente do Esporte Clube Passo Fundo, membro do Conselho Diretor e, consequentemente, um possível candidato nas próximas eleições. Senhoras e senhores, muito obrigado pela companhia. Sejam felizes, vocês realmente merecem. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo.